Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar um assunto novo dentro da nossa disciplina de lógica de programação com Python e é sobre estruturas de repetição. Bom, a gente viu nas aulas passadas, a gente estava trabalhando com conteúdo de estrutura de condição, onde nós utilizamos if, elif e else para que você possa criar várias condições ou vários caminhos ou várias respostas de acordo aí com o código que você está fazendo, com o programa que você está construindo, daquilo que você quer montar, ok? Agora, se a gente for pensar, como eu sempre começo aqui a falar com vocês, que eu sempre digo que a programação, ela meio que imita a vida real. Se a gente for pensar, a nossa vida, ela é um ciclo, ela é uma repetição. Então, observe que a gente acorda, né? Levanta, toma café, vai fazer alguma coisa durante o dia, estudar, vai se alimentar, almoça, daqui a pouco estuda mais um pouco, enfim. Veja que a gente faz essas atividades repetitivas, ok? Chega lá no final do dia, você vai fazer o quê? Se arrumar aí para dormir, dorme no outro dia, acorda de novo e vai fazer as mesmas ações. Pode ser que durante um dia ou outro você faça ações diferentes, mas veja que a nossa vida é um ciclo de repetições. E até quando a gente vai repetir, professor, essa nossa vida? Bom, a gente sabe que em biologia, né, tudo tem um fim. Aquele velho ciclo da biologia, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Então, enquanto a gente respirar, digamos assim, ou você pode pensar, enquanto o coração estiver batendo, ou enquanto eu estiver vivo, eu vou, obviamente, viver, né? Até uma coisa bem lógica, tá? Mas veja que para a gente repetir essas ações do dia a dia, a gente tem uma condição, não tem? Enquanto eu estiver viva, ou enquanto eu respirar, tá? Veja, enquanto é uma condição. E sempre quando você tem essa palavrinha de enquanto, enquanto eu tiver dinheiro, eu vou, sei lá, comprar lanches, eu vou sair. Veja que essa palavra enquanto, ela já te busca ou já te pede uma informação de, o que tem depois? Enquanto o quê? Né? Enquanto, aí tem várias condições aí, dependendo do que você estiver fazendo. Enquanto tiver muito calor, eu vou ligar o ar-condicionado, eu vou ligar o ventilador, certo? Enquanto não tiver uma vacina, voltando aqui para o coronavírus, né? Enquanto não tiver uma vacina, eu vou me proteger, usar máscara, fazer todos os cuidados de saúde. Veja que essa palavrinha enquanto, pessoal, ele sempre vai te pedir uma certa condição, tá? Para que você repita ou não determinadas ações. Vai depender daquilo que você está fazendo. Mas veja que isso eu estou falando do dia a dia, né? Não estou nem falando ainda da parte da programação. Mas, pegando essa ideia do dia a dia de uma forma geral, trazendo para a nossa realidade da programação, é transformar esse enquanto para cá, para a programação. E aí, como é que a gente faz isso? Vamos dar uma olhada aqui no conteúdo? Então, aqui no Python, pessoal, nós temos a estrutura de repetição e qual é o código, professora? Qual é a função que eu utilizo para fazer isso? É essa palavrinha aqui, ó, while, tá? Do inglês while, que a tradução é justamente o quê? O enquanto, certo? Então, enquanto estiver acontecendo alguma coisa, aquela estrutura vai se repetir, aquele bloco de códigos vai se repetir, certo? Então, ele diz aqui, ó, enquanto aquela condição for verdadeira, eu vou repetir as minhas ações, tá? Então, isso acontece demais dentro da programação, isso acontece demais dentro da nossa vida, e a programação também vai imitar isso. Então, quando você quer em que algo se repita, algo que aconteça rotinamente, né, que obviamente tem repetições, aí você utiliza a estrutura while, ok? Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês. O while, pessoal, ele sempre vai precisar, sempre, tá? De uma variável auxiliar.
Para que essa variável auxiliar, professora? Justamente para ajudar, né, como o nome já está dizendo, ajudar nesse processo de repetição. Essa variável auxiliar, ela vai aparecer justamente nessa questão aqui da condição para determinados programas que a gente for fazer. Então, sempre, você já coloca isso na sua cabeça, que o while vai ter essa variável que vai ajudá-lo para esse processo de repetição, tá bom? Então, só lembrando, uma coisa que a gente já viu no if, elif, else, a questão daquele afastamento aqui da margem, pessoal. Aqui também no while tem. E isso se chama indentação, ok? Assim que a gente está criando lá o código que a gente utiliza o while e coloca lá os 2 pontos no final, quando dá o enter, ou usando o celular, ou pelo computador, notebook, ele sempre vai afastar. Isso sou eu, professora, que tenho que fazer? Não. O próprio programa do Python, a própria IDE do Python que você utiliza, ou pelo celular, ou no computador, ele já vai fazer isso, pessoal, tá? É chamado de indentação. Significa o quê, professora? Para mostrar que aquele código que está afastado pertence a aquele while. Ou se a gente for relembrar lá do if, elif, else, aquele código afastado pertence àquele if, ou pertence àquele elif, ou pertence àquele else. Questão de organização do código. Terminou a parte afastada, a parte indentada, se tiver algum código, algum comando que venha na mesma linha, que venha na mesma margem do while, significa que aquele código não faz parte mais do while. É questão de estrutura para você ver, é questão de organização, tá bom? Então, essa é a estrutura básica do while, vai começar com o while, obviamente. Logo depois dele, vai ter uma condição. Essa condição vai determinar se esse bloco de códigos, que vai ter vários códigos, né, obviamente dependendo do tipo de programa que você estiver desenvolvendo, então esses blocos vão repetir de acordo com essa condição. Caso, como eu estava falando, se, ó, observe, né? Opa, quase retinho, né? Mas se tiver algum código que vinha por aqui, sei lá, algum print, alguma coisa do tipo. Veja que esse print, ele começou essa mesma coluna, digamos assim, certo? Então, significa que esses comandos aqui não fazem parte do while, já está por fora. O que faz parte desse comando do while é esse aqui que está afastado, que está indentado. Um exemplo, pessoal, está dentro do material de vocês, eu vejo o exemplo e eu sempre peço que você faça esse código. Pega o teu celular, pega o teu computador, o teu notebook, refaz o código e vê o que vai acontecer. Já é uma forma de você praticar essa nova estrutura. Só que eu vou mostrar para vocês agora, montando desde o início esses códigos. Vamos lá para o Python. Então, vamos lá, pessoal. Um programinha bem simples, que a gente sempre começa quando vai falar sobre o while ou estrutura de repetições, é contar números, tá? Então, como é que a gente vai fazer, professor? Eu quero que fique aparecendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim, até um número que eu achar interessante. No exemplo no material de vocês, tem até 10. Vamos fazer aqui até 20. Vamos aumentar essa contagem. Então, o que eu vou ter que fazer? Ó, você lembra que eu falei que o while sempre precisa de uma variável auxiliar. Então, eu criei aqui uma variável, eu chamei ela de A, e aí o nome dessa variável você que escolhe, tá? Chamei ela de A e ela está recebendo 1. Está recebendo o número 1, ok? Aí eu vou começar aqui o while, eu quero que ele conte de 1 até qual? Até 20, já é um número fixo, eu sei onde vai começar, eu sei aonde vai terminar. Ah, professor, não bora fazer alguma coisa diferente? Eu não quero que comece do 1, eu quero que comece do 10. Até porque tem um exemplo que começa do 1 no material de vocês. Então, eu vou mudar aqui, ó. O A, ele vai começar do 10. Ok. Então, eu vou dizer assim, ó. Enquanto, que é o while, né? Enquanto o quê? Enquanto o quê? Tenho que dar a minha condição. Qual é essa condição? É que a variável A, ela vai de 10 até 20. Certo? Como é que eu faço isso, professora? A gente tem que lembrar daqueles símbolos lá da matemática. Maior, menor, maior igual ou menor igual. Ou, dependendo das situações, igual, né? Ou diferente. Você tem que relembrar
e tem que saber desses sinais aqui para ser aplicado no Python, tá? Então, o que eu estou dizendo? Enquanto o A for menor ou igual a 20, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou dar um print A, certo? Vou dar um print A. Até aí, tá valendo, professora? Precisa mais de alguma coisa? Bom, pessoal, precisa. Sempre nas estruturas de repetição, principalmente nesses casos aqui, que ele vai precisar ir para o próximo número, ou seja, começou do 10, né? O A tá valendo 10. Então, ele vai precisar ir para o próximo número, ou seja, vai precisar ir para o 11, depois para o 12. Eu tenho que forçar ele a ir para o próximo número. Como é que eu faço isso para ele ir para 11? Aí tem uma regrinha básica na programação, que eu vou fazer agora, que você não deve esquecer nunca mais. Essa regra aqui, não se esqueça mais, pessoal. É uma regra utilizada em toda a linguagem de programação quando você está trabalhando com estruturas de repetição, tá? É uma regra chamada regra de incremento. Você incrementar para ir para uma próxima repetição, um próximo loop. Como é que eu faço isso? Você vai chamar a variável A, que é essa variável auxiliar, vai chamar ela de novo, mais 1. Você está no 10, né? Você não quer ir para o 11? Como é que você faz para ir para o 11? Você vai acrescentar mais 1. Ou seja, incrementar, acrescentar, adicionar. Então, estava no 10, eu acrescentei mais 1, foi para o 11. Quando ele estiver no 11, para ele ir para o 12, eu acrescento mais 1. Então, veja que essa é uma técnica de incremento. Você sempre vai usar isso. Vou até colocar aqui como comentário, tá? É uma técnica de incremento, tá bom? Então, quando você precisar, está no número e precisa de para ir mais 1 e para ir mais 1 e assim sucessivamente, você utiliza essa técnica. Ele faz esse incremento, pessoal, e aí ele termina. Mas como assim, professora? Já acabou o código para contar de 10 a 20, com um exemplo? Já. Bora fazer o seguinte, vamos pensar, eu não vou rodar por enquanto este programa, vamos rodar aqui ele mentalmente, tá? A gente vai ser o computador agora. Então, vamos lá, ele começou com o 10, né? Certo? O A tem o 10. Para ajudar a gente nesse processo em que a gente vai ser o computador, eu vou abrir uma tabelinha no Excel para ficar melhor para você entender. Vou colocar aqui do lado do programa, para você ver exatamente o que vai acontecer e que é exatamente o que acontece no computador, né? Por trás, aí, digamos assim, nos bastidores, tá? A gente vai simular isso. Deixa eu abrir o Excel aqui, botar aqui do ladinho para você ver. Então, o A, ele é uma variável, né? Então, tá aqui, ó, o A, aqui embaixo, aqui do lado, melhor. Eu vou colocar os valores para esse A. Qual é o valor inicial dele, pessoal? É o 10, tá aqui, ó. Então, ele tem 10 lá, que é uma variável, armazena informações, então ele tem 10 lá. Perfeito. Aí ele vai começar, ó. A é igual a 10, já tá aqui armazenado, aí ele vem. Enquanto A menor ou igual a 20. Isso é verdade? A é 10. Ele é menor ou igual a 20? Perfeito. Lembre-se que lá na parte da teoria, a condição a gente vai repetir enquanto esta condição for verdadeira. Isso é verdade? O A é menor ou igual a 20? Sim, é verdade. Então, ele entra aqui no bloco do while, correto? E ele vai printar, né? Que é o print, a gente já conhece, que é o comando de saída. E vai mostrar o 10. Eu vou colocar aqui logo embaixo o que ele vai estar mostrando, tá? Vou colocar aqui até aqui, ó, para você entender que isso aqui é o print. Então, ele vai mostrar aqui o 10, tá? Correto? Deu print, deu 10, que é o que tinha lá no A. Aí, o que vai acontecer? Ó? O A agora, que é uma variável, vai receber A. Quanto é que é A, professor? É 10. Quanto é que é 10 mais 1? Ele vai receber agora, vai ficar com 11. Beleza. Aí, ele volta aqui, ó. Ele faz esse loop, pessoal. Ele volta, porque é uma estrutura de repetição. Ele não vai sair, ele vai voltar lá pro while, ok? Voltou pro while, aí ele vai testar de novo. A é menor ou igual a 20? Quem é o A agora? É o 11, correto? 11 é menor ou igual a 20? Sim,
é menor ou igual a 20. Então, ele vem e faz de novo aqui esse bloco de código. Print A. Quem é o A agora? Opa, o A é 11. Então, ele vai, ó, mostrar o 11. Aí, ele vem de novo aqui para a parte do incremento. A vai receber A, quem é o A? 11 mais 1. Quanto é 11 mais 1? 12. Ele vai sair? Não, ele vai voltar para o while, vai repetir de novo. É menor ou igual a 20? Sim, porque 12 é menor ou igual a 20. Então, ele vai aqui dar o print, vai mostrar o 12, vai incrementar, ou seja, 12 mais 1, ele vai para o 13, vai repetir de novo, vai fazer esse teste, vai testar se A é menor ou igual a 20 e vai ficar nesse loop. Até quando, professora? Digamos que ele mostrou o 13, né? Vamos fazer aqui, que eu acho que já deu para você entender mais ou menos a situação. Foi para o 14, foi para o 15, 16, 17, 18, 19. Digamos que agora ele está no 20, certo? Ele está no 20. O A agora é 20, então ele vem para cá. 20 é menor ou igual a 20? Sim, é igual, certo? Menor ou igual? É igual. Ele vai repetir, pessoal? Sim, porque é verdadeiro, 20 é igual a 20. Veja que tem menor e igual, tá? Então, ele repete, ele mostra o 20, aí ele pega 20, 20 mais 1 é quanto? Professora, 21, por favor. Vai para o 21, né? Aqui, opa, não mostro o 21 aqui ainda. Ele vai para o 21, coloquei aqui no A, né? 20 mais 1, 21. Aí ele vai repetir. Aí ele entra aqui, vai fazer o teste, né? Que é a condição. Enquanto A menor ou igual a 20. A é quem agora, galera? É 21. 21 é menor ou igual a 20? Opa! 21 não é menor. E muito menos igual a 20. Então, opa! Não deu certo, professora, não bateu. Ele não é menor nem é igual. O que ele vai fazer? Ele vai sair, pessoal. Ele não faz mais essa repetição. Ele sai. Aí eu vou até colocar um print aqui, ó. Acabou o código. Veja que esse print que eu tô fazendo aqui tá fora do bloco do while, tá? Justamente para te indicar que terminou. Ele fez todas as repetições, todos os loops, de acordo com essa condição. Essa condição é falsa, ela não bateu, ele pula fora, ele cai fora e vem para o próximo código aqui que está fora, correto? Então, é isso que o computador, é isso que o programa faz nos bastidores. Tentei simular aqui para você conseguir entender o que acontece. Vamos rodar aqui de fato para você ver, ó. Então, basicamente, ele vai mostrar isso aqui, ó, 10, 20, até 20, né? Vai mostrar esses prints aqui que eu coloquei, certo? E aí, vou rodar agora para você ver. Vou botar aqui repetição 2.py, para você ver de fato o que vai acontecer, ó. Foi bem rápido, ó. 10, 11, 12, 13, 14, até o 20, como eu tinha colocado aqui no Excel, certo? Ó, 10, 11, até o 20. E quando ele chegou no 20... e que ele vai tentar fazer de novo a repetição e ver que não bateu com aquela condição, ele sai, e aí eu coloquei justamente o print para dizer que realmente ele saiu do código e finaliza aquele código. Então, veja, é uma estrutura de repetição, bem simples, tá? Lá no material de vocês, eu coloquei um incremento a mais, né? Uma coisinha a mais, que a gente viu até naquela aula passada, sobre o final aí de if, elif, else, que foi o import, né? Import essa biblioteca chamada time, que é justamente para a gente ver devagar. Veja, quando ele mostrou o código, ele mostrou assim rapidão, né? 10, 11 já, praticamente tudo, todos os prints, digamos, de uma vez. A gente não viu esse tempo de repetição. Se você quiser ver isso, pessoal, você vai importar essa biblioteca time. E aqui dentro, como está lá no material, você colocar um sleep, coloca um segundo, e aí você vê de fato, assim, bem, né, pausadamente de acordo com esse, ó, 10, 11, de acordo com o sleep que eu coloquei aqui de 1 segundo. Aí você vê a repetição de fato acontecendo de uma maneira mais calma, né, ó, chega no 20, e aí acaba o teste, ok?
O próximo código que tem no material de vocês é um código simples, que é envolvendo um pouquinho aqui de coronavírus, aquela coisa toda. É sobre a questão, tem vacina ou não, tá? E aí, dependendo, eu fiz uma coisa aqui bem do dia a dia, né? Vou fazer aqui para você de novo, para a gente ver o que vai acontecer. Vou comentar este código e vou chamar agora aqui, eu chamei o código da vacina, né? Código da vacina. E aqui eu chamei assim de vacina, foi a variável. Input, estou fazendo uma pergunta. Essa variável vacina, pessoal, vai ser a nossa variável auxiliar do while, correto? Então, input e faço a pergunta, já tem a vacina? Aí eu coloco, né? Coisinha que a gente já viu até nas aulas de if and if else, para ficar melhor as respostas, colocar 1 para sim, 2 para não, né? Para ficar uma coisa mais direta, tá? Então, faço a pergunta e agora eu vou utilizar aqui, ó, while. While o quê? While significa enquanto, né? Enquanto o quê, professora? Enquanto a vacina for igual a 2, vou colocar 2, tá? Como assim? Enquanto não tem vacina, não tem vacina. Enquanto for a resposta for 2, o que vai acontecer? Vou colocar aqui um print, certo? E vou colocar aqui sim, assim, siga todos os protocolos de saúde, né? Aquele coloca a máscara, distanciamento, aquela coisa toda. Ou seja, enquanto não tem vacina, ele vai repetir assim, ó, siga os protocolos de saúde, siga os protocolos de saúde, siga os protocolos de saúde, tá? Só que aí, pessoal, se eu fizer só assim, ele só vai repetir uma vez. Ele tem que fazer essa pergunta constantemente. Epa, já tem a vacina? Não. Siga os protocolos de saúde. Já tem a vacina? Não. Siga os protocolos de saúde. Já tem a vacina? Tem. Opa. Então, se prepare para ser vacinado, tá? Então, eu tenho, e a maioria das vezes, principalmente quando tem pergunta, essa pergunta, ela entra também dentro aqui do while, tá? Que é justamente para ele fazer essa repetição, ok? Se ele diz que sim, que ele marca o 1, ele vai sair. Então, quando ele sair, eu vou dar um print e vou dizer assim, esteja preparado ou preparada, né, para a vacinação. Porque já saiu a vacina, então todo mundo vai se preparar, aquela coisa toda de ir aos postinhos, receber a vacina, né? Então, é basicamente isso que ele faz. Bora ver? Vou dar um ok aqui. Aí ele pergunta, ó, essa primeira pergunta aqui, pessoal, é essa aqui, tá? Já tem a vacina? Vou colocar 2. Não tem a vacina ainda. Então ele diz, ó, siga todos os protocolos de saúde. Aí ele pergunta de novo, já tem a vacina? Vou dizer 2 de novo, não. E ele vai repetir isso aí até você colocar um número 1, né? Vou colocar 2 mais uma vez, ó, já tem a vacina, vou colocar 1. Ele vai sair dessa estrutura de repetição e vai mostrar aquele print que aí esteja preparado para a vacinação, tá? Aqui é uma estrutura, né, um exemplo bem simples, certo? Vai ter situações em que essa condição depende de umas respostas, se tem vacina ou não, enfim, dependendo do código que você for fazer. E aí, repito, já pegue isso, já anote isso, essa dica. Quando você tem essa sua condição é baseada numa resposta, aquela pergunta ela tem que ir lá no início, que está aqui, que eu estou marcando, e ela tem que vir dentro também aqui do while, para ele conseguir fazer esse loop, para ele conseguir fazer essa repetição, ok? O próximo código, pessoal, é um código bem interessante que ele vai somar vários números que você for digitando. Vai somando, e no final ele dá o somatório geral de todos os números que você digitar. Mas ele é baseado em uma situação, se você quer continuar a somar ou não. A condição dele repetir é justamente isso. Você quer continuar a somar, você quer continuar a colocar outro número, né?
E aí ele vai, se você disser que sim, aí ele pergunta de novo, digite outro número. Até você disser que não quero mais somar. Ele vai encerrar o programa, e vai encerrar o loop, na verdade, né? Encerrar aquela repetição. E no final ele vai mostrar a soma total dos números que você foi digitando. É um código bem interessante, né? Um pouquinho maior do que os outros códigos que a gente viu, para justamente te mostrar outras funções das estruturas de repetição. Vamos lá. Vou comentar o código anterior e agora, né, vou colocar aqui código de somas, tá? Então, pessoal, obviamente que a gente precisa de um número para somar, óbvio, né? Você vai começar a perguntar qual é o número, tá? Digite um número, algo do tipo. Você não pode somar nada com nada. Então, a primeira coisa a se fazer, se você quer somar ou multiplicar coisas, enfim, dividir, é perguntar qual é o número que você quer usar. Isso aí é o básico. Então, digite um número. Essa é a regrinha básica, a gente já conhece aqui, você já conhece como faz. Estou utilizando o float, porque pode ser qualquer número, a pessoa pode colocar um número inteiro, pode colocar um número quebrado, tá? Aí agora, pessoal, eu vou utilizar a variável soma, vou colocar tudo antes, porque essa variável soma é que ela vai ficar somando, tá? Vai ficar somando todos os números que a gente for digitando aqui. Se a gente digitar 1000 números, ela vai somar 1000 números. É por isso que é importante as estruturas de repetição, justamente por isso. Quando você quer que algum trecho de um código se repita 10 vezes, 20 vezes, 1000 vezes, você não precisar criar, sei lá, várias variáveis para depois somar todas elas. Imagina, você, digamos aqui um exemplo que pode estar muito bem em cima desse código aqui que a gente vai fazer agora. Digamos que um código, um programinha, uma questão, pergunte, te peça para você somar 10 números. Some 10 números, números aleatórios, números variados. Se a gente não conhecesse estrutura de repetição, o que a gente ia fazer? Criar 10 variáveis, não é? No 1, no 2, no 3, enfim, então A, B, C. Aí você ia pedir para o usuário essas informações desses 10 números, aí ele ia informar para você, e depois você ia fazer uma soma geral, né? Colocar a variável soma e somar A mais B mais C mais D e assim sucessivamente, tá? Aqui não, você não precisa criar tanta variável, isso enxuga o nosso código, certo? E agiliza o processo, porque você faz uma pergunta só e ela fica se repetindo 10 vezes, 20 vezes, por quantas vezes for necessário. Aí depende, obviamente, do código que você está criando. No nosso caso aqui, a gente vai repetir até a pessoa disser, não quero mais somar os números. Então, é baseado na resposta da pessoa, se ela quer continuar a somar ou não, ou se é sim ou não, tá? Então, eu estou criando essa variável, soma, e inicialmente ela tem 0, ela não tem nada. Coloquei 0 aqui, tá? Essa variável A que eu estou colocando agora, pessoal, é a variável auxiliar. Lembre-se, o while precisa sempre de uma variável que vai ajudar, correto? Nesse caso, é o A. Ah, professora, a senhora sempre coloca A. Por que tem que ser A? Não, pessoal, posso colocar X também. Certo? Vou colocar até X para você ver isso aí. Então, eu vou dizer que esse X tem 1. Mas por que tem 1, professor? E aí você vai entender o que eu vou colocar aqui já já. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer logo a estrutura da soma. Vê se você consegue entender meu raciocínio. Que foi isso que eu fiz. A variável soma, ela vai receber ela própria, mais essa variável num. Como assim, professor? Olha só, é bem parecido que a gente fez lá, utilizando a simulação aqui, o Excel. Eu vou colocar aqui a variável num, vou colocar aqui a variável soma, certo? E vou colocar aqui a variável x. A variável num a gente não sabe, o usuário vai digitar e a gente vai fazer isso já já. A variável soma, pessoal, tem 0. E a variável x inicialmente tem 1. Professora, por que você colocou entre aspas duplas e ficou verdinho? Significa que aqui é um string, tá? É string, não é um número inteiro. Você vai entender já já. Isso aqui que eu estou fazendo, pessoal, é bem interessante, certo? Isso se chama
É uma outra técnica também da programação, parecida com essa técnica que eu mostrei aqui naquele código, que era uma técnica de incremento. Aqui é uma técnica de soma. Você somar e somando vários números. Agregar vários números, somar vários números dentro de uma variável só, tá? É uma técnica aí de adição, de soma, ok? É dessa forma, você ir somando vários números de uma vez só. É como a calculadora, né? Você coloca ali, sei lá, 5, mais, não sei o que, mais, aí ele vai gerando aquela fila de vários números, ele vai somando aquilo ali, correto? É uma técnica. Para fazer isso é dessa forma, você cria uma variável, ela começa do zero, então tá aqui, ela tá zerada, mais o número em questão, ou a variável em questão que vai estar recebendo o número que o usuário digitar, correto? Ok. Então, vamos por partes. A gente faz dessa forma, inicialmente. Agora, a gente vai começar a estrutura de repetição. Enquanto o que, professora? Enquanto esse x, pessoal, for igual a 1. Mas por quê? Poderia ser 2? Poderia. Mas por quê? Porque tem aquela perguntinha básica que eu vou fazer se a pessoa quer continuar somando ou não. E aí eu vou colocar 1 para sim e 2 para não. Então, enquanto a pessoa disser que quer sim, que é 1, vai continuar repetindo. É por isso que eu já coloquei aqui, ó, 1, certo? Mas você poderia usar S para sim, ou a palavra toda por completo, tá? Não tem nenhum problema. Ou utilizar outro número, se você quer continuar, digite 0, digite 2, enfim, pessoal, isso aí vai muito de cada programador ou programadora, correto? E agora eu vou fazer, ora, se eu quero somar, pessoal, no mínimo eu tenho que ter 2 números, tá bom? Tem que ter 2 números para somar. Então, eu posso colocar aqui, ó, eu vou selecionar aquela perguntinha lá, né, do número, a mesma variável, não tem problema, e vou colocar aqui dentro do while, assim, digite outro número. Por quê? Porque para ter uma soma, no mínimo tem que ter 2 números. Até agora eu só tenho um número, correto? Então preciso de mais um. Ok, a pessoa digitou mais um número. Aí agora vem justamente a função desse x, dessa variável x, que é a função, né, que é a variável auxiliar do while, que é a pergunta. Input é somar outro número. Aí eu coloco 1 para sim e 2 para não. Correto? Mais uma vez, professora, por que tem aspas duplas aqui no que você colocou? Porque, veja, aqui eu não estou colocando int ou float, eu estou colocando input direto. Quando é o input direto, pessoal, ele se torna uma string. É por isso que eu estou colocando entre aspas duplas. Professor, não quero essas aspas duplas, não. O que você poderia fazer? Colocar um direto, aqui também, tire as aspas duplas, tá? Só que aqui na pergunta, você vai ter que colocar antes, um int, correto? A única diferença é essa. É só isso, tá bom? Mas eu vou deixar do jeito que tá. Você pode, quando você estiver fazendo o seu exemplo, aí no seu celular ou no seu computador, fazer sem as aspas duplas, só que lembrando, aqui, antes do input, você coloca int. Aí você vai ver que dá o mesmo resultado, pessoal. Aí ele pergunta, você quer somar outro número? Sim ou não? Né? Aí ele vai dizer, só que aqui dentro, pessoal, eu tenho que somar. Eu tenho que somar esses 2 números agora. Esse primeiro que eu perguntei, mais esse segundo. E se ele continuar aqui sim, somar o terceiro, o quarto, o quinto e assim sucessivamente. Como é que eu faço isso? Ó, tá aqui, ó. Essa é a estrutura para fazer essas adições, essas incremento de adição, digamos assim. É a soma, que já está aqui, né, que ela já somou, ela mais esse número aqui de novo, né, mais essa variável 1, tá? Professor, é sempre assim que eu vou fazer quando tiver esses casos? Sim, sempre dessa forma. Então, já é uma dica, já vale, já anote aí que sempre quando tiver esses incrementos de adições, né, de somas, você vai fazer dessa forma.
E se ele disser que não, que quer sair, que não quer mais somar, eu vou fazer só um print aqui para mostrar para você assim, a soma total, a soma de todos os números, digamos assim, né, de todos os... E vou chamar quem? A variável soma, né, que é ela que tem toda essa soma, né. E veja que esse print, pessoal, mais uma vez, ele tá fora do bloco do while, né, porque não tá afastado aqui. Então, ele só vai aparecer quando a gente encerrar esse bloco de repetição. Como é que eu encerro, professora? Digitando 2. Porque se você digitar 1, ele vai ficar repetindo isso aí pelo resto da vida. Certo? Assim que você digitar o 2, que é não quero mais, aí ele vai sair e vai mostrar isso aqui. Eu vou fazer esse código da mesma forma que eu fiz o anterior, o primeiro lá, pra gente fazer ele como se a gente fosse o nosso computador. Então, vamos lá. Digamos, aí ele faz a pergunta, digite um número. Eu vou colocar aqui na variável número, uma simulação. Digamos que a pessoa digitou 10. Correto? A pessoa digitou 10. A soma recebe 0, já está aqui como eu coloquei. O x tem 1. E agora aqui, o que ele vai acontecer? Ó, a soma vai receber soma, que é 0. Mais num. Quem é num, pessoal? É 10. Então, para cá agora, vem 0 mais 10, que é 10. Correto? Então, ele já fez aí uma pequena soma meio estranha, mas ele fez. Aí, ele entra aqui na estrutura de repetição. Ele já entra dizendo que é 1, né? Que o x é igual a 1. Ok. Aí, ele faz a pergunta de outro número. Digite outro número. Eu vou colocar aqui o 20. Digamos que a pessoa digitou 20. Aí ele faz a pergunta, você quer somar? Você quer somar outro número? Digamos que a pessoa digite 1, vai continuar a soma. Aí ele vem para essa outra linha aqui, essa outra linha está dizendo o quê? A soma, variável soma, vai receber soma, que é 10, tá aqui, mais num. Quem é num agora, pessoal? É 20. Quanto é 10 mais 20? Agora eu vou ter 30, correto? Você escolheu 1, ele continua o loop. Opa, ele escolheu 1. Então, 1 é igual a 1, né? 1 é igual a 1. Então, ele continua a repetir aqui. Aí, faz a pergunta de novo. Digite outro número. Digamos que a pessoa digitou 5. Correto? Aí, ele pergunta, você quer somar outro número? Vamos dizer que a pessoa vai digitar 2. Ela não quer mais somar. Ela vai sair. Só que antes de sair, obviamente, vai fazer essa linha aqui, né? A soma, variável soma, tá aqui, que tem 30, ó, tem 30, mais num. Qual é o num? É o 5, acabei de botar. Então, a gente vai ter quanto? 30 mais 5, 35. Eu digitei aqui, quando a gente escolheu se quer somar, foi o 2. Então, o x agora é 2, correto? Aí, ele vem testar de novo. Opa, 2 é igual a 1, pessoal? 2 é igual a 1? Veja que o x tem 2, tá? 2 é igual a 1? Não, tá errado, isso aqui é falso. Então, é falso, não faz isso. Ele vem fazer isso aqui, ó. O print, né? A soma de todos os números é soma. Quem é soma? Aí ele vai mostrar o 35, correto? Fiz a simulação para mostrar para vocês como é que vai acontecer antes da gente rodar o programa, para você entender o passo a passo desse processo de repetição. Vamos botar para rodar, para você ver de fato, e eu vou utilizar os mesmos números aqui que eu coloquei. Opa, dei um erro aqui, até bom. Por que deu um erro, professora? Porque note, eu estou usando o input, só tem um parênteses e eu estou colocando 2 parênteses, né? Por isso que deu erro. Vamos rodar de novo. Agora não vai ter nenhum erro. Perfeito. Vou colocar aqui do lado. Digite um número. Vou colocar os números iguais da simulação. O primeiro foi 10. Digite outro número. O segundo foi 20. Aí ele vai fazer a pergunta. Quer somar outro número? Vou dizer que sim. Vou colocar o 1. Digite outro número. Foi o 5, né? Que eu digitei? Foi. Quer somar outro número? Não. Naquela simulação que eu fiz, eu coloquei não. Tô fazendo igual que eu fiz para você ver que vai dar as mesmas coisas, tá? E aí, ó, a soma de todos os números é 35. É ou não é, ó? Aqui é o 35, 10, 25, tá aqui, ó, 10, 25. Para você ver que a simulação que eu fiz
de um computador, né, do programa do Python, foi a mesma que ele fez. E aí, pessoal, é bem interessante, você pode, se quiser rodar de novo, volta lá, né? Aí você pode colocar, obviamente, outros números, números quebrados, tá? Continuar esse processo aí até não querer mais, tá bom? Agora eu vou digitar aqui não, ó, não. Aí ele vai dar a soma, né? 202. Se você quiser somar aí de fato, para ver se dá realmente isso, pode somar que você vai ver que dá 202, tá bom? Então aqui já tá uma ideia se você quiser fazer uma calculadora. Tem as outras operações, mas já dá uma ideia bem legal se você quiser fazer uma calculadora. Aqui praticamente é uma calculadora de uma operação só, né? Da soma, quando você quer somar vários números, tá? Fique à vontade para você tentar fazer multiplicação, divisão, ou misturar as duas, as outras operações, tá bom? Agora, pessoal, tem um desafio para vocês, mas é muito simples, certo? Eu mostrei 3 exemplos para vocês como utilizar a estrutura while, que é uma estrutura de repetição. E aí, qual é esse desafio que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um programinha em que ele vai ter que calcular a média de 6 notas de um aluno específico. Professora, como é que eu faço isso? Te dou 2 dicas. Esse último exemplo que eu dei aqui de somar várias coisas, já te ajuda muito. Veja que são 6 notas. Você vai ter que somar as 6 notas, né? A média, né? Assim, a soma daquelas quantidade dividido pela quantidade, que são 6. Então, você já tem como fazer a soma. O único acréscimo, digamos assim, é que você vai ter que tirar a média. Como é que você tira a média? Aí você sabe como é que tira a média e mostra lá no final a média do aluno dessas 6 notas, tá bom? Então, o desafio é esse, um desafio muito simples. É simplesmente incrementar esse último exemplo que eu fiz, ok? Se você quiser incrementar mais um pouquinho, você pode observar o primeiro exemplo que eu fiz, que ele vai de um número até outro, já é específico. Olha só, você já pode determinar que ele vai de 1 até 6, porque são 6 notas. E aí tem um exemplo que vocês têm já no material, que é o exemplo de número 1. Você pode juntar uma coisa, o exemplo 1 com o exemplo 2, tá bom? Então fica esse desafio, tente fazer, coloque, anexe a foto do código, ou pelo celular, ou pelo computador, ou pelo caderno, na atividade do Classroom. Ok, pessoal? É isso. Bons estudos!